dia para você, Tony Rabelo, bom dia, Ney Ladeira, para todo mundo sintonizado aqui nos 90.7 FM da Band News. Deixa eu só organizar a minha câmera aqui. Todo mundo ligadinho no nosso canal do YouTube. Muito bom dia para todo mundo. É isso, Tony. Dragão busca a primeira vitória jogando em casa, jogando no estádio Antônio Ascioli na partida de quarta-feira contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético que tem uma das piores campanhas jogando em casa nesse Campeonato Brasileiro. Foram 7 jogos e apenas 2 pontos conquistados. O Dragão ainda não venceu no Castelo do Dragão, não venceu no estádio Antônio Ascioli e tem mais uma chance na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Vasco pelo Brasileirão. A delegação já está em Goiânia, retornou ontem, inclusive, de São Paulo, se reapresenta hoje no CT e já inicia a preparação para essa partida contra o Vasco no Antônio Ascioli. O Dragão se manteve na 19ª colocação, tem 11 pontos e busca ainda se recuperar na tabela para poder sair da zona do rebaixamento. Daqui até o fim do primeiro turno, o Atlético tem 2 jogos em casa, né? Então precisa dessas vitórias para poder se recuperar, sair da zona do rebaixamento. E o presidente Adson Batista falou sobre a preocupação dele com essa campanha do Atlético e essa busca do Dragão para poder sair dessa zona do rebaixamento durante ainda a entrevista exclusiva que ele deu para as Feras do Esporte, para a Band News FM, depois da derrota para o Palmeiras jogando fora de casa. Quase desesperando, né? Porque preocupar é uma coisa que eu vivo preocupado, quase desesperando, porque você tem que falar primeiro do Juventude e do Criciúma, que mais parece com a gente. O Vitória ainda tem umas loucuras lá, sócio torcedor, a folha deles é muito maior do que você imagina. Então, e está fazendo um campeonato melhor. O próprio Cuiabá também tem um poder de investimento maior, mas isso não quer dizer nada. Que se eu fosse pensar só em dinheiro, eu nem disputaria o Campeonato Brasileiro. Como é que eu ia vir aqui enfrentar o Palmeiras, né? Então, futebol não é só dinheiro. Infelizmente, nós terminamos o Campeonato Regional, fazendo pouco Copa do Brasil, ainda estamos na Copa do Brasil, mas o time não conseguiu converter boas partidas em vitórias, né? Ficou no quase. Esse quase já está chegando no limite. Eu, particularmente, vou trabalhar muito internamente, como sempre faço, mas a gente tem que converter isso em vitórias, não tem outro caminho. O torcedor também não suporta mais essas conversas, eu não suporto. Nós temos que preparar, tem uma semana aí para trabalhar, tem que trabalhar bem essa semana e fazer um grande jogo na quarta-feira. Tá aí a fala do presidente Adson Batista, inclusive falando sobre o comparativo de orçamento com as equipes que subiram da Série B do ano passado junto com o Atlético e com o próprio Cuiabá também, que está na Série A, enfim. Falando ainda que não aguenta mais falar sobre derrotas, que busca, né, essa vitória, essa recuperação do Atlético no Campeonato Brasileiro. E essa retomada tem que começar na partida contra o Vasco da quarta-feira. Partida essa, primeiro jogo do Wagner Mancini à beira do gramado, né, no estádio Antônio Ascioli, jogando em casa com a sua torcida. Isso porque na última passagem dele o Atlético não jogava no Antônio Ascioli em 2020, então essa vai ser de fato a primeira partida do Wagner Mancini sob os olhos da torcida atleticana no Castelo do Dragão. Para esse jogo, ele vai contar com a volta do atacante Luiz Fernando, que cumpriu suspensão na última partida, né, o talismã atleticano já estará à disposição. Ele também vai contar com a volta do Derek, que cumpriu suspensão no último jogo, depois da expulsão na última partida, jogando em casa também. Então vai ter esses 2 retornos aí para a equipe, o Luiz Fernando para a equipe titular e o Derek talvez para o banco de reservas também. A gente vai acompanhar nas atividades de hoje, amanhã, segunda e terça-feira também. E os ingressos para esse jogo contra o Vasco já estão sendo vendidos pela plataforma ingressosa.com, né? A partir de segunda-feira eles começam a ser vendidos de forma presencial nas bilheterias do estádio Antônio Ascioli, R$ 80,00 a inteira, R$ 40,00 a meia. Torcedor com a camisa do Atlético paga a meia entrada. Sócio torcedor premium tem direito de levar um convidado para essa partida. Os ingressos para a torcida do Vasco já estão esgotados no site Ingresso SA e, como de costume, eles só serão vendidos pela plataforma online. Não terá venda de ingressos presencial para a torcida visitante no estádio Antônio Ascioli.
Dragão volta aos trabalhos hoje na parte da tarde, visando a partida da próxima quarta-feira contra o Vasco no Antônio Ascioli. Tony, as informações do Atlético são em nome de Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, o orgulho goiana. Ô Henrique, deixa eu te perguntar um negócio. Como é que tá o clima lá no Atlético entre os jogadores? Você tá sentindo uma forma assim de desespero já ou ainda não? Tá tudo tranquilo? Tony, desespero não. Mas assim, tranquilo também não. Tem aquela preocupação, né? Porque a situação do Atlético não é fácil, não é tranquila, mas nada que bata o desespero assim nos jogadores. Mesmo porque o presidente Adson Batista conversa muito com eles em relação, até o próprio Wagner Mancini é um treinador muito sensato, muito tranquilo. Ele tem casca, né? Tem aquela casca que sabe lidar com essas situações, né? Sabe conversar com os jogadores e tá num começo de trabalho ainda. Claro que o Atlético não tem tempo para poder se adaptar, né, por conta dessa questão do Campeonato Brasileiro, do calendário, mas não é desespero ainda não por parte dos jogadores. Tem a preocupação, claro, mas eles estão sabendo lidar com essa situação, mesmo porque são poucos detalhes que têm separado o Atlético das vitórias. Tá legal, valeu grande, Henrique Alcaraz. Nesse caso aí eu tô com você, hein? Pra mim, poucos detalhes que estão separando o Atlético da vitória. O Dragão